me sinto presenteado por Deus a cada dia. Porque mesmo diante das tribulações, o Senhor, pela palavra, Ele disse que manda que tenhamos bom ânimo, né? E nos garante que seremos vencedores. Então, no último expediente no meu trabalho, eu recebi uma ligação de uma pessoa que trabalhou comigo assim que eu fui admitida pelo Estado, né? No serviço público. O nome desse rapaz é Silvio, até é o mesmo nome do meu irmão. E ele trabalhava conosco lá no distrito, com serviços gerais. É uma pessoa que eu aprendi a ter um carinho muito grande. E ele, o amigo dele teve um probleminha e ele me ligou, mas ele não me ligou só em virtude desse problema não. De vez em quando ele me liga. E aí eu realmente empreendi todos os esforços para resolver o problema desse amigo dele. E graças a Deus foi resolvido. E aí ele me falou, e ele sabe que eu gosto muito de chocolate. Aí ele me perguntou se podia ir até o meu local de trabalho para levar essa caixa de chocolate. Eu disse não, porque ele sabe que eu sou muito assim, criteriosa com essa história de presente, né? No exercício da função, que às vezes foi complicado. Mas aí, como é uma pessoa que realmente já trabalhou comigo e tal, e a gente tem uma certa amizade, eu disse, não tem problema não, vá, venha. E aí eu estou fazendo essa introdução para os irmãos poderem entender como eu me senti presenteado por Deus. E quando ele foi no último expediente, a gente conversou e me deu a caixa de chocolate. E aí no meu trabalho, eu sempre fico ligada com Deus, pedindo ao Senhor o momento em que dá para eu encaixar a palavra de Deus. E aí começou a falar que ele tinha perdido a mãe dele, né? Falar do pai dele, que ele cuida do pai, que já tem uma certa idade. Aí eu comecei a falar de Jesus, que eu nem me lembrava, gente, que na época em que ele trabalhava comigo lá nesse distrito, quando eu comecei a falar de Jesus, aí ele começou a chorar. Aí ele olhou para mim e disse assim, a senhora lembra o que a senhora falou para mim na época em que eu trabalhei com a senhora lá no quinto distrito, né, na época? Aí eu disse assim, não, realmente de fato eu não me lembrava. Aí ele disse assim, chorando, ele disse, a senhora olhou para mim e disse para mim que Deus tinha uma obra maravilhosa na minha vida. Porque assim, ele era uma pessoa muito benquista, muito honesto, mas assim, na vida particular dele, tinha uma escrivã lá que já conhecia, ele realmente vivia de uma forma muito mundana. E aí ele foi e disse para mim, a senhora lembra que a senhora falou isso para mim, chorando, né? E realmente eu não lembrava, ele disse, mas a senhora falou para mim que Deus tinha uma obra na minha vida. Quando eu cheguei uma vez no gabinete, e a senhora estava lá, e a senhora de repente olhou para mim e falou isso, sabia que Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida? Eu não me lembrava disso, porque eu me senti presenteada, né? Ele dizendo, chorando, ele disse, pois é, e hoje ele dizendo, o que é que a senhora acha, assim, me perguntando, o que é que a senhora acha de eu ir para a Igreja Universal? Aí tem uma igreja próxima à minha casa, quer dizer, assim, eu fiquei tão maravilhada, eu me senti tão feliz, sabe, assim, pela conversa dele, porque eu percebi quando Deus tinha trabalhado na vida dele, a honra e a glória do Senhor, né? Então eu queria, assim, às vezes, quer bater um certo sentimento de inferioridade espiritual. Pelo menos já aconteceu muito isso comigo, no âmbito espiritual, de sentir realmente assim, bater aquele sentimento de inferioridade, que isso não é de Deus, óbvio. Então, assim, Deus falou comigo que a gente precisa realmente abrir a boca. Jesus te ama, não assim que frase, às vezes a gente acha que eu falei, mas será que surtiu algum efeito na vida dessa pessoa? Olha, Jesus te ama, Deus tem uma grande obra na tua vida. Então, vale a pena realmente nós abrirmos a nossa boca e proclamarmos realmente o Evangelho. Então, gente, eu estou compartilhando isso, e quem me conhece sabe que eu vim realmente porque eu senti Deus mandar mais uma vez eu me levantar aqui até aqui falar
compartilhar, né? E eu eu ainda estou muito feliz. E depois ele me ligou, me pedindo desculpa por ter chorado. Eu disse, meu filho, você não imagina a felicidade que eu senti com aquele seu choro. Sabe? Então, assim, eu louvo a Deus por isso. E era isso que eu queria dizer para os irmãos.